E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos módulos do curso de inglês básico aqui da 2B, onde você vai aprender hoje os principais verbos que a gente utiliza aí num contexto de cozinha, né, que a gente chama de cooking verbs. Cooking verbs seriam aqueles verbos que você vai encontrar aí no ambiente de cozinha, para cozinhar alguma coisa, enfim. Como você sabe muito bem, quando a gente está aprendendo uma lista de verbos, aqui a gente vai ter, sei lá, uns mais de 30 verbos, você vai ter aqueles exercícios que eu sugiro para você fazer, para você poder praticar algumas estruturas, para você efetivamente escutar os sons, exercitar aqueles sons. Então, no final do vídeo, eu vou colocar para vocês um exercício para ser executado, tá legal? Por hora, eu vou ler para vocês todos esses verbos, mostrar para vocês cada um deles, comentar, mostrar o significado, para que você se sinta confortável aí de realizar os exercícios, tá joia? Então vamos lá. O primeiro dos verbos é o eat. Eat, a gente já viu algumas vezes, você já sabe que é o verbo comer, não é verdade? Taste, the verb to taste, é o verbo experimentar, provar. Presta atenção que tem uma situação em que você está perguntando para a pessoa se você não quer provar, você não queria provar isso aqui, não gostaria de provar, essa expressão eu não vou usar o taste, eu vou usar o try. Would you like to try it? Gostaria de tentar, gostaria de provar. Would you like to try it? Gostaria de provar. Que vai ser diferente desse taste aqui. O taste é o caso de prova mesmo, tá legal? Então presta atenção que você vai escutar esse try no sentido de tentar, mas no tentar para experimentar alguma comida, tá joia? O próximo é o drink, que você já conhece, que é o beber, drink. Cook, que é cozinhar. Bake, que é o verbo cozer, assar. Já ouviram falar do Bake Off Brasil? Né? O Bake Off, aquele programa de bolo, é esse sentido de bake, tá joia? O próximo é fry, fry, que é o verbo de fritar. Acho que tem um equipamento que chama air fryer, não é? É o air fryer. Air fryer significa o quê? Uma fritadeira a ar. Air, que é o ar, e o fryer, que é alguma coisa, um equipamento usado para fritura. Então o fry é o verbo fritar. O grill, que é o verbo grelhar. A gente tem isso também, né, no português, a grelha. O roast, que é o verbo assar, no sentido de roast a duck, por exemplo, né? Assar um pato, roast a chicken, ou, sei lá, um porco, né? Pork, pork meat. O próximo é o boil, boil, que é o verbo ferver, ferver água, né? Stir, que é o verbo mexer, stir. Steam, steam, que é o verbo cozer a vapor. Tanto é assim que steam também significa vapor de água. Steam. O sauté, que é o verbo refogar. Sabe aquela batata sauté que a gente fala? Esse sauté vem do francês. E essa palavra aí, sauté, é uma palavra de origem francesa também. Então fica fácil de lembrar, né? O sauté é o sauté. Né? O sauté é o sauté. Order, que é o verbo fazer pedido. Num restaurante você não vai chegar lá e vai dizer assim, I want a drink. Você não vai falar esse I want. Você vai falar isso aí, ó, I'd like to order something. Aí o garçom vai chegar em você e vai falar, What would you like to order, sir? Or madam, or miss, sei lá. O que você gostaria de pedir? What would you like to order? Esse order é fazer o pedido. Também pode ser dar as ordens. Ok? Dar ordem para alguma coisa. To order somebody. To give an order, né? Na verdade, seria o correto. O serve, que é o verbo servir. O give, que é o verbo dar. Put, que é o verbo colocar. Set the table, que seria uma expressão. Set the table, que é colocar a mesa, pôr a mesa. Open and close, abrir e fechar. Open the door, close the door. Open the window, close the window. Ok? O verbo to get, mais uma vez aí, fazendo presença, né, que significa 1 milhão de coisas, e aqui ele está com o significado de pegar alguma coisa. To get something. O verbo recommend, recommend, que é fazer uma recomendação, recomendar.
Take order, que é anotar o pedido. Take the order. Anote o pedido. Take order. O verbo to pay, que é o pagamento que você vai fazer. O melt, que é o verbo derreter. Então, o gelo, por exemplo, melt. O break, que é quebrar. O peel, que é descascar uma banana, por exemplo. Peel a banana. O spread, que é o verbo espalhar. Spread. Tem uma música do Queen que ele fala spread your wings, né? Abra bem as suas asas, espalhe as suas asas. Roll out. Roll out é quando você está enrolando alguma coisa, fazendo rolinhos. Rolling out. O mix, que é o verbo de misturar, no sentido de mexer, né? Tem um outro mexer aqui que é o stir, mas aqui é num sentido de mistura, né? Eu vou fazer um mix de alguma coisa, eu vou misturar todas essas coisas. O add, que é adicionar. O wave, que é o pesar. O cut, que é o verbo cortar. O slide, que é o verbo fatiar. O grate, que é o verbo ralar. O pour, que é colocar alguma coisa. E o último verbo é o pinch, que é quando você vai só dar aquela pitada, né? Colocar uma pitada de alguma coisa. Então, uma pitada de sal. Pinch é o verbo correto. Ok? Então essas são as pronúncias, espero que você tenha conseguido assimilar aí. Se não assimilou, vai lá no tradutor do Google, coloca essa palavra lá, escuta para você conseguir pronunciar certinho. E agora eu vou passar o exercício para você poder fazer e aí treinar essas estruturas. Qual que vai ser a estrutura que você vai fazer? Você vai utilizar o pronome they, que são eles ou elas. They, ok? E aí para fazer as estruturas vai ser simplesmente colocar o verbo na frente. They eat, they eat, they taste, they drink, they cook. E aí você pode substituir também o they por alguma outra coisa, alguma estrutura com mais de uma pessoa. Por exemplo, my mom and my dad. Né? O meu pai e a minha mãe. My mom and my dad bake, sei lá, a cake. Né? Os meus pais, eles assam um bolo. They bake a cake. My mom and my dad bake a cake. E aí você pode colocar esse complemento aí depois do verbo, se assim você quiser. Se não quiser, não precisa. Só você colocar o they junto do verbo aí. They steam, they order, they close, they recommend. Ok? Só para você acostumar com a sonoridade e essa estrutura aí do presente, que é o que a gente está estudando por enquanto. Tá joia? Espero que você tenha aprendido, tenha conseguido assimilar e não deixe de realizar a atividade. É a atividade que vai fazer o seu cérebro exercitar bastante para você conseguir colocar isso em prática depois e se sentir seguro numa conversa, tá joia? Eu falo muito tá joia, eu sei disso. Espero parar um dia. Mas eu espero que você tenha conseguido entender esse capítulo e eu aguardo você no nosso próximo estudo, aí na nossa próxima aula. Não vai para a próxima aula sem exercitar isso aqui. O importante é exercitar e não só assistir os vídeos, tá joia? Tá joia de novo. Então eu te vejo no próximo vídeo. Bom aprendizado, valeu!